Hoje, 22 de outubro de 2025, eu estou lendo a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 6, profecia contra os montes de Israel. Profecia contra os montes de Israel, capítulo 6, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, volta ao teu rosto para os montes de Israel. Profetiza contra eles. Versículo 3. Dizendo os montes de Israel: ouve a palavra do Senhor, Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos solteiros, aos ribeiros e aos vales. Eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Versículo 4. Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. E lançarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Versículo 5. Porém, os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Versículo 6. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assombrados. Papai, salve-me de todo o mal desse mundo. Eu parei aqui um pouquinho nesse versículo, versículo 6. Dá para ver como a gente precisa de ti. Estou falando com as minhas palavras nesse ato momento. Eu, Maria, em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. Os vossos ídolos se quebraram e cesse os vossos altares de incenso, seja cortado e desfeitas as vossas obras. E aí? Eu, Maria, parei um pouquinho aqui, no capítulo 6, versículo 6. Aí eu parei para gravar sobre mim e sobre a humanidade. E as nossas obras? Será está de acordo ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso? Vamos parar e pensar um pouco sobre as nossas obras, sobre a respeito de nosso Deus, que está em acordo dele, porque ainda há tempo da pessoa mudar. Amém? Versículo 7. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 8. Deixarei, porém, um resto, pois alguns escaparão da espada, e quando fordes espalhados pela terra e nações. Versículo 9. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde forem levantado em estilo, quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andarem corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmo por causa da maldade que fizeram em todas as suas abominações.
Versículo 10. Saberão que eu, o Senhor, não disse em vão que lhes farias esse mal. Versículo 11. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com os pés, dizendo: por que causa de todas as terríveis abominações da nação de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. Versículo 12. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada. O que ficará de resto cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Versículo 12. Então saberei que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus mortos estendido no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todos os outeiros alto, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, deixando de todo carvalho espesso lugares onde oferecia suave perfume. De todos os seus ídolos. Versículo 14. Estenderei a minha mão sobre eles e farei que a terra se torne desolada e deserta em todas as suas habitações, desde o deserto de Dipla. Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Já li essa parte. Vamos agora concentrar em algo que é muito importante. Em Ezequiel, versículo 8, versículo 1. No 6º ano, a idolatria no santuário, no 6º ano, no 6º mês do 5º dia do mês, estando eu assentado da minha casa e os anciãos de Judá assentado diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Versículo 2. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo. Desde os seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como o brilho de metal. Versículo 3. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos de cabeças. O Espírito me levantou entre a terra e o céu me trouxe Jerusalém. Em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olhava para o norte, onde estava colocado a imagem que provoca ciúme. Glória de Deus de Israel, versículo 4. A glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Versículo 5. Então ele me disse: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que do lado do norte a porta do alto está imagem de ciúmes e a entrada. Versículo 6. Ele me diz: Filho do homem,
Vês tu os que eles estavam fazendo, as grandes abominações que os nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Versículo 7. Então ele me levantou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Versículo 8. Ele me disse: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Versículo 9. Então me disse: entra e vê a terra, há terríveis abominações que eles fazem aqui. Versículo 10. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos de nação de Israel, pintados da parede em redor. 70 homens dos anciãos da nação de Israel, como Jaazanias, filho de Safa, que se achava no meio deles, e estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia umas espessas nuvens de incenso. Então me disse: visto, filho do homem, o que é ancião da nação de Israel faz nas trevas, cada um nas suas câmaras pintada de imagem. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículo 13. De novo ele me disse: tomarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que estava do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Versículo 12. Versículo 15. Ele me disse: viste, filho do homem, verás maiores abominações, maiores do que estas. Ele me levantou o átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre as pórticos e alto cerco de 25 homens dentro para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, ele prostraram diante do sol, virado para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, e coisa de poucas importância para a casa de Judá, e fazerem as abominações que fazem aqui, devem ainda encher a terra de violência e continuamente provoca-me a ira, e eis-los a chegar, e o ramo ao seu nariz, a sua nariz. Versículo 18. Pelo que também eu trarei como furor, e não olharei com piedade para eles, nem os não pouparei, ainda que me grite ao ouvido com grande voz, eu não os ouvirei.